Olá, eu vou apresentar uma síntese do conto Baleia, de Graciliano Ramos, dando ênfase à personagem principal. O conto de 1938 é a história sobre a vida de uma família pobre no sertão nordestino e que deu origem ao romance Vidas Secas, de Graciliano Ramos. É relevante para fazer uma contextualização, apresentar de forma simples os personagens. Então nós temos Fabiano, que é o chefe da família dos retirantes, sim, a Vitória, a mulher do Fabiano, e os filhos, que não possuem nome, estão representados como o menino mais velho e o menino mais novo. Acredita-se que o autor não tenha interesse de identificá-los por nome, talvez pela própria significação dessas personagens. E por fim nós temos Baleia, que é a cadela da família. A personagem principal se destaca pelas características humanizadas que ela representa, que vem a ser uma metáfora do ser humano. Para análise, nós podemos concluir que a figura da cadela-baleia ela é um elemento importante e por isso algumas possíveis interpretações e simbolismos estão associadas. Como podemos identificar lealdade e companheirismo. Baleia é uma companheira leal. Então, no conto aparecem dois fragmentos que poderiam representar essa afirmação. Ela era como uma pessoa da família, brincavam juntos os três. Para bem dizer, não se diferenciavam, rebolavam na areia do rio e no estrume fofo que ia subindo. Ameaçava cobrir o chiqueiro das cabras. Podemos identificar também uma outra citação onde aparece: Baleia assustou-se. O que faziam aqueles animais soltos à noite? A obrigação dela era levantar-se, conduzi-los ao bebedouro. Outra questão também relevante a ser observada é a morte, o simbolismo da morte da personagem. A morte da baleia é um momento significativo na obra, simbolizando a libertação do estado de uma existência miserável. Então nós podemos identificar também no conto uma citação que faz referência a essa questão. Baleia queria dormir, acordaria feliz, num mundo cheio de preais, e lamberia as mãos de Fabiano, um Fabiano enorme. As crianças se esbanjariam com ela, rolariam com ela num pátio enorme, num chiqueiro enorme, o mundo ficaria todo cheio de preais, gordos e enormes. Como verificamos no texto, a questão da miséria, da dificuldade da vida no sertão, é simbolizada na própria descrição do animal, como um ser com feridas, com pelo já completamente danificado, e por essa razão o Fabiano decidiu sacrificar o animal, por conta de não acreditar que ela fosse útil ainda, em virtude da sua condição vulnerável. E Baleia, ela vem a ser praticamente a personagem que conduz de forma metafórica essa situação de miserabilidade. Então a morte da baleia, por analogia, está associada a uma libertação dessa condição miserável de existência. Nós podemos perceber que a mensagem central do conto é justamente a desigualdade social e a vida miserável no sertão. Graciliano Ramos teve essa
intenção, trazendo um texto com uma linguagem objetiva, com uma situação que caracterizava uma condição de miséria, para fazer uma reflexão, para trazer uma reflexão sobre a situação vivida pelos sertanistas. Por fim, nós vamos colocar algumas questões para serem pensadas, né? Então, a personagem central, o cenário em que se passa a história, o significado simbólico da morte de Baleia, como a morte afeta cada um dos personagens principais e como a narrativa de Graciliano Ramos retrata a realidade do sertão. Respondendo a essas questões, nós temos Baleia como a personagem principal, o cenário, o sertão nordestino, a morte de Baleia representando uma fragilidade, né, nessa sobrevivência tão crítica, né, num cenário de dificuldade. A questão da morte da baleia é também associada às angústias dos próprios personagens. E, por fim, a finalidade, né? Por que Graciliano Ramos trouxe essa temática, né? De que maneira, como foi construída? Foi construída através da objetividade. Então, Graciliano Ramos retrata a dura realidade do sertão, evidenciando as dificuldades enfrentadas pela família de Fabiano. Então, é uma analogia à condição, né, da pobreza, da miséria, retratada através da personagem principal da baleia.